ainda você vai ter tempo para falar dos fatos, mas primeiro a gente vai começar fazendo algumas perguntas sobre sua qualificação, tá bom? Qual é o seu endereço completo? Rua 5, Chacre 121, lote 37. Qual é seu estado civil atual? Não entendi? Seu estado civil? Solteiro. Qual é sua data de nascimento e local? 15/7/2015. 15? Data de nascimento, claro? Atenção. Chama 2015? 15/7/2002. 15/7/2002. E local de nascimento, claro? Monte Chapéu, Bahia. Qual é seu nível de escolaridade? Não entendi? Seu nível de escolaridade. Não entendo. Você estudou até que série? Ah, sim, claro que sim. Só em 10ª série. O senhor tem alguma profissão? Lavador de carro. Está fechado ou autônomo? Fechado. Tá. O senhor tem filhos? Não, senhor. O senhor já foi preso, processado criminalmente por algum outro fato, além desse caso aqui? Nunca. O senhor é usuário de drogas? Também não. Faz uso de alguma medicação de uso permanente? Não, senhor. Tá bom. Aí, então, meu velho, sobre sua qualificação, são essas duas perguntas, tá? Agora nós vamos tratar dos fatos que você é acusado. A partir de agora, o senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. Bom? Se o senhor fizer uso desse direito constitucional, nenhum prejuízo pode trazer para sua defesa a utilização dessa prerrogativa, tá bom? Tá bom. Então, Lindado, o senhor tem interesse em responder as perguntas ou vai permanecer em silêncio? Responde as perguntas. Tá bom. Primeiro, então, você deve ter conhecimento, né? Nesse caso aqui em plenário, o senhor está respondendo por dois crimes, né? Uma tentativa de homicídio em relação ao Isaeus e por uma lesão corporal grave em desfavor que teria cometido a senhora Maria Aparecida. E esses fatos teriam ocorrido, segundo a denúncia, no dia 18 de setembro de 2022. E segundo consta o local aqui, foi lá na Chácara 121, lote 37, na Vicente Pires, né? Sim, senhor, isso aí. E aí, ainda segundo a denúncia, o senhor teria inserido golpes de faca, né, contra o Isaeus e também, segundo a denúncia, atingido também com essa faca a senhora Maria Aparecida. Então, eu lhe pergunto, senhor Vanil, esses fatos que constam aqui da acusação, eles são verdadeiros ou falsos? Sim, senhor, verdadeiro. Tá, então, só quero fazer um esclarecimento. Primeiro, eu vou deixar o senhor falar de forma livre o que é que aconteceu lá nesse dia. Senhor. O que aconteceu lá foi que, nesse dia, meu irmão estava completando um ano. Aí a gente foi fazer um churrasco mais ele, nós assamos um pouquinho de carne e estava entupindo a caixa da pia dele. E a água estava voltando para dentro da casa, que a pia estava entupida. Aí eu desentupi lá mais ele, o senhorzinho que mora na última kitnet lá, que mora na última kitnet, é São Luís, o nome dele. Iria entrar para ir para a casa dele, para a kitnet, e o cachorro que não queria deixar ele entrar, né? O cachorro é muito valente, é um pitbull com lavrador, porque muito valente o cachorro. E aí eu falei para poder amarrar o cachorro. A Jaqueline saiu dentro de casa brava, falou que o cachorro era dela e ninguém precisava amar o cachorro dela. Era o filho dela, ela falou. E aí eu falei para ela que se ela não amarrasse o cachorro chegasse e mordeu o senhorzinho, eu não tinha condições de cuidar dele, porque ele já tem uma perna doente, ele é doente, o senhor. E eu falei para ela, se chegar a morder, eu vou doar o cachorro ou vou vender. Aí nisso aí, ela ficou gritando lá. Falou que disse que o cachorro era dela, que ninguém metia a mão, ninguém amarrava o cachorro. Aí eu peguei e continuei meu serviço. Acolquei e fui desentupir a caixa lá do esgoto do meu irmão. Aí a Maria Aparecida veio para cá, para minha casa, e aí foi procurar para a Jaqueline o que aconteceu, e a Maria Aparecida estava muito bem. Ela não sabe conversar normal, só conversa gritando, e nisso que ela está conversando gritando, o Isael veio.
Aí o Israel foi procurou o que estava acontecendo, eu fui e falei para ele. Aí ele foi e falou, tá bom de você parar de gritar com a Jaqueline. Eu falei, não, não estou gritando com ela, não. Essa daí foi minha conversa com o Isaías. Ele não contou conversa. Deu um tapa no pé do meu ouvido que eu caí. Caí de cara no chão. No que eu caí de cara no chão, fiquei lá desacordado. E aí, quando eu fui voltar já para poder ver o que estava acontecendo, o Isaías estava vindo lá para cá no meu giro com a faca. Aí foi quando eu fiz o esforço e saí tonto para dentro de casa. Aí foi quando eu peguei o facão. Quando eu peguei o facão, o Isaías estava na porta de minha casa. Falou que ia entrar, porque ia entrar para poder me pegar. Eu falei que ele não ia entrar na minha casa, ele falou que ia entrar. Aí foi onde começou a confusão. Aí eu estava na porta, aí ele já tentou me furar de faca, eu tentei me defender dele. E aí foi onde começou todo mundo, um puxão um canto, outro puxão outro pro lado, e ele tentando me furar, eu tentando me defender. Isso aí foi o que aconteceu. Aí foi interagindo da área dele, um pouquinho lá para perto da casa dele, né? Aí pronto, aí separamos, isso aí. Aí ele ficou lá para casa dele, e eu vim para cá, para perto de minha casa. Tem um portão para poder sair, né? Aí fiquei ali, conversando com meu pai, com meu irmão lá. Aí o policial foi chegou. O policial mandou deitar no chão. Falei que não ia deitar no chão, não, porque eu não era vagabundo, eu era trabalhador. Ele foi e falou, então joga o facão no chão e vira de costas. Eu falei, sim, senhor. Aí foi meu algemou, preparou o que aconteceu para mim, eu expliquei para ele. Aí ele falou, vou te levar em teu hospital para poder cuidar desse tratamento seu aí, e de lá eu te levo para a delegacia. Eu falei, beleza. Aí foi e me levou. Foi isso que aconteceu nesse dia. Agora, o Janilton, né? Você falou aí, então que estava tendo uma discussão, e aí a mãe da Jaqueline vai até lá, onde onde, na casa onde vocês estavam. A discussão que estava tendo foi porque eu falei que era para poder amarrar o cachorro, e ela falou que não era para poder amarrar o cachorro. O cachorro era dela e ia viver livre e solto. E que Mas momento que a mãe da Jaqueline chega, então, não? o momento que a mãe da Jaqueline chegou, foi É. porque a Jaqueline ficou gritando que o cachorro não era para poder amarrar. Eu falei que era para amarrar. É. Aí a mãe da Jaqueline foi, chegou lá gritando e falou que tinha que deixar o cachorro solto mesmo, que era dela. Aí foi na hora que o Isaías veio de lá para cá. Quando o Aí vai Isaías ser te dá Aí em que momento que ele resolve te dar um tapa? Aí ele veio de lá para cá, né? Aí eu continuei, abaixei a coquei, continuei futucando o cano para poder desentupir. Foi na hora que ele me deu tapa. Não sei se foi um tapa, se foi um murro. Sei que foi no pé do meu ouvido. Aí eu caí todo de cara no chão. Quando eu fui para poder levantar, eu acordei para poder levantar, eu vi ele vindo lá para cá com a faca na mão. Aí foi na hora que eu levantei e corri para dentro de casa. Agora, só pra entender, se você já estava meio desacordado, por que o Isaías precisava pegar uma faca para te atingir? Eu também não sei. Ele voltou lá para da casa dele, eu fiquei lá caído lá, e aí quando eu fui ver ele, ele estava vindo do meu lado com a faca na mão. Eu fui acordando uns pouquinho, aí eu vi ele vindo, foi na hora Tá, que eu levantei. tá, você estava meio que, você falou meio tonto, desacordado, assim, né? Próximo da entrada da sua casa. Isso. E Caí aí, lá dentro da minha casa. e aí você começou a recuperar o sentido, foi isso? Isso. E, em que momento, e quando você vê novamente o Isaías, você o vê aonde? Ele já estava vindo, dava o quê? Dava uns. Não dava nem 6 metros, não. Mais ou menos de 4 a 5 metros, mais ou menos isso aí. Eu vi ele já vindo já. Você viu ele vindo. Ele vindo na minha Tá, frente. e aí, né, qual o momento que você consegue avistá-lo? Ele tá em que posição ali dentro do lote? Ele estava vindo da casa dele, do meu lado, com a faca na mão. A Aí faca na foi. mão? Isso, ele estava com a faca na mão. Foi na hora que eu tentei, fiz um marco para poder levantar e ter para dentro de casa, do lado. Hum. Aí ele já riscou na porta, já foi na hora que eu já vim com o facão. Já bati já de cara com ele na porta. Ele queria entrar e eu sem deixar ele entrar. Falou que ia me pegar de jeito de outro. Falei, aqui na minha casa você não vai entrar. Ele, vou entrar. Aí foi onde começou. Aí falei, aqui não vai entrar não. Na minha casa não vai entrar não. Aí você sai da sua casa ou ele entra para começar essa briga? Não, ele queria entrar porque queria entrar de todo jeito. Ah, A porta não teve mais como fechar, ele estava ali no batente da porta. Se eu encostasse, ele me furava. E aí eu fui eu poder fechar a porta e ele queria empurrar para poder entrar. E aí foi onde eu saí lá de fora. Falei, você não vai entrar não, de jeito nenhum. Aí foi onde ele começou a me dar golpe de faca e eu tentando me defender com o facão. você, você, você sabe aonde atingiu com o facão o Isaías? Se você onde atingiu ele? É. Não, não sei, não sei. Não.
vocês, nesse momento, vocês, toda a briga é vocês, assim, trocando, um tentando você tentando usar o facão contra ele e ele tentava usar facas? E ele tentava me furar de faca e eu tentava se defender dele com o facão. Ele tentou me furar meu rosto com a faca, eu ripei a mão, botei a mão aqui, ele ainda sentou duas facadas. Toda essa confusão aí de você com a facão e ele com a faca acontece na frente da sua casa? Na frente da minha casa. Aí de casa, a gente foi para lá, junto da casa dele, junto da E área. quem mais estava com vocês nesse momento de que ele tá chegando com a faca? Tava meu pai e meu irmão. Pai e meu irmão, tá. Sua, então, companheira lá, Jaqueline, estava nesse local, tava lá? A Jaqueline tava, aí ela ficou lá para dentro de casa, não quis sair não, ficou com medo. Que viu o padrasto dela com a faca, aí ele me esfaquear, ela não saiu não, ficou lá dentro. E a Maria Aparecida? A Maria parecia estar no meio terrível, puxando para um canto, outro para o outro, meu irmão também, o Cícero, ficando para um lado, outro para o outro, tentando... Em que momento que a Maria Aparecida e o Cícero chegam onde estava acontecendo a confusão entre você e o Isaías? A Maria Aparecida já estava, né, lá, que foi na hora que a Adriana começou a sentar o carro do cachorro, a Maria Aparecida já estava. Tá, E então, aí, peraí. Então, só para eu entender aqui, você já falou que o Israel sai, tá voltando com a faca, você entra, pega o facão e ele tenta entrar, e depois você disse que sai com o facão, ele tá com a faca e aí começa uma briga entre você e ele na frente da sua casa. Aí agora me diz, quais eram as pessoas que estavam vendo essa briga de você com o facão e ele com a faca na frente da sua casa? foi meu pai, meu irmão, a Jaqueline viu também, mas ela não saiu logo, ficou dentro de casa. Depois foi que a confusão estava chegando lá perto da casa de Israel, foi que ela foi sair para poder ir começar a puxar também. Ah, E o Cícero foi o último a chegar, que está lá dentro da casa da Cida, bebendo lá com sonho. Com tá. sonho. E a Maria Aparecida também tá. A Maria vai estar no meio também. E vocês ficam, então, pelo que eu estou entendendo aqui, essa briga começa na frente da casa de vocês e se desenrola só na frente da casa de vocês ou vai seguindo por mais algum local? Lá onde a gente mora é tipo corredor. Ah. Aí o pessoal puxava o Israel para um lado, puxava eu para o outro, o Israel queria vir para cima de mim. Todo mundo queria vir para cima dos outros, eu e o Israel. E aí começou aquele rolo. Aí a gente foi parar mais da minha casa, mais para frente, uns 4, 5 metros, que já fica mais um pouquinho mais perto da casa dele. E qual é o momento que vocês param de brigar? Quando meu pai me puxou pelo braço e meu irmão pelo outro e falou: para com essa confusão aí. O Israel, o Cícero deu uma gravada no pescoço dele, saiu arrastando ele para trás. Aí ele ficou lá para a área dele e eu fiquei com a minha casa. Como é que você atingiu? Foi você que atingiu a Maria Aparecida? Eu também não sei, né? Na hora lá, um puxa um para um canto, outro para o outro, eu não vi quem foi que eu atingi, né? Eu sei que a minha confusão era com Israel. A Maria parece que ele machucou, meu irmão Mas machucou. o dedo dela foi, da Maria Aparecida foi, assim, acaba sendo separado, né? Pela lesão que ela teve, a faca que o Israel estava poderia cortar o dedo dela? Qual era a faca? Você sabe dizer como é que era o tipo da faca que o Israel estava usando? A faca era uma faca branca. Eu acho que ele deu uma faca de cozinha. Agora, o que não deu para poder ouvir era o cabo da faca. Ele estava com a mão no cabo, não deu para poder ouvir a faca, o cabo dela. Então era uma faca de cozinha. A faca de cozinha que ele estava. Essa faca de cozinha tinha condições de decepar o dedo lá da Maria Aparecida? Do jeito que ele estava tentando me furar, até poderia ser que ele batia, na verdade, já fazia assim do mesmo jeito. Poderia também ter atingido também. Você foi atingido pela faca do... Sim, senhor, foi Em atingido. que locais você foi atingido? O braço aqui, ó. Aqui e aqui mais de cima, aqui, ó. 2 estômagos. Tá, você sabe dizer como é que foi que atingiu? Foi nas primeiras facadas que ele me deu, de frente na porta de minha casa. Ah, Eu falei que ele não ia entrar e ele falou que ia entrar. Ele foi para poder dar 2 facadas em cima de mim, no meu rosto eu botei a mão. Foi onde ele aceitou uma e a outra. Aí já foi da onde eu já perdi também a minha cabeça já. Dessa hora aí. e você sabe dizer aonde você atingiu o Isaías? Não sei dizer onde foi que aceitou ele. Já tinham tido algum problema, alguma confusão, alguma briga? Não tive problema com ninguém, não. Quando o Isaías fala alguma coisa para você?
Tá na... Na hora que você falou que ele tá chegando com a faca, ele fala alguma coisa? Quando eu entrei de casa que eu peguei o facão, ele fala. Ele Falou fala o que quê? ia entrar, que ia me pegar de todo jeito. Não tinha quando correr, não. Que ia entrar porque ia. Eu falei, aqui você não entra. Ele falou, eu entro. Diga, aqui não entra. Mas ele falou que queria entrar, ele disse pra que ele queria entrar? Não, não falou, não. Tava com a faca na mão, falou que ia entrar e só ia me pegar. Foi só o que ele falou. Ele falou que ia te pegar? Falou. De um jeito ou de outro. Tá, com a Maria Aparecida, você já tinha tido algum problema com ela? Não, não. Nenhum. Com Isaeus, você falou que foi a primeira vez que vocês... Primeira vez também. Nunca tive nada com ele, não. E sua relação com a Jaqueline? Muito boa. Em relação com a Jaqueline. Nunca teve problema também, não. E a lá a gente batia a boca, mas era porque ela queria pegar meu telefone. Ah, vou ver mensagem aqui. Fulano tá falando, tá bom, vê aí. E aí ela ficava falando as coisas, eu ia deitar no meu canto, mas respondia. Ela ficava brava. Me xingava, e Vocês, ela tava no meu canto. vocês depois desse fato que vocês se separaram? Quando eu tava preso, ela me abandonou, foi embora, arrumou outro homem, e aí eu saí também, nem quis mais nem também nem saber dela, mas não. Entendi. Então, então, você sabe dizer por que que qual o motivo que o Isaías diz que tentou, então, ele disse que foi você que foi para cima dele com o facão? Qual o motivo que ele teria para... Eu não sei falar porque, assim, qual seria o motivo, né, dele falar isso aí. Mas quem foi pra cima de mim foi ele. Eu tava caído no chão ainda. Ele foi pra cima de mim com a faca. O Cícero você já conhecia? Já conhecia já, eu fiz. Desde o Cícero você já conhecia há muito tempo? Um ano e meio, há 2 anos. Também isso aí. E você morava lá nesse mesmo lote, numa das casas do lote, desde quando? Quando eu comecei a morar lá, quando eu fui para poder morar lá, foi eu e meu irmão, e meu pai, né? E a mulher do meu irmão. Aí esse pessoal ele já morava lá no fundo, lá na kitnet, tem uma kitnet atravessada, do outro lado é a última do senhorzinho lá, do São Luís. Aí o pessoal tava lá, e eu lá trabalhava do lado também, né? E lá o patrão vendeu essa coisa aí, ele vendeu, foi embora. Aí eu trabalhando lá, e aí conversando com a Jaqueline, fui namorando com a Jaqueline, aí assim que a gente tentou ver se a gente dava certo, e aconteceu isso aí. E um ano e pouco, mais ou menos, lá, que a gente tava morando lá. Ok. Não tem mais que você quer acrescentar alguma coisa em sua defesa? Eu não, senhor, foi isso mesmo. Tá bom, então vou passar para o Sérgio seguir uma pergunta para você. Senhor Ivanildo, bom dia. Bom O senhor não precisa responder minhas perguntas, o senhor quer respondê-las? Sim, senhor. Para esclarecer algumas coisas aqui, o senhor estava ausente por conta que as testemunhas estavam com receio, e elas falaram aqui de uma história semelhante, mas com algumas diferenças que eu queria esclarecer. Elas falaram que então, companheira do senhor, né, a Jaqueline Adriana, ela falou que teve um desentendimento quanto ao cachorro. Ela disse que, na realidade, o senhor teria chutado o cachorro. Isso gerou uma primeira discussão, pois ela falou que o senhor, que ela mexeu no seu celular, descobriu que você tinha conversa com outra pessoa aí, e aí saiu uma segunda discussão dentro da sua casa. Isso aconteceu? Nunca chutei no cachorro e nunca teve também negócio de conversa no telefone, não. Meu cachorro criou ele como um filho. Compro ração para ele, nesse tempo da ração estava de R$ 180 a ração dele, meu cachorro. Crio ele como filho. Dou banho todo final de semana, dorme dentro de casa, mas eu, também, tá lá. E teve mais gente que falou que então, o companheiro do senhor teria pego os documentos do senhor, molhado, tentado cortar. Isso também não aconteceu? Depois da confusão, que eu fiquei encostado no portão lá, mas meu pai, ela foi lá, rasgou tudo, jogou pro lado de fora, eu fui lá e falei, olha pai, o que faz com o documento? Aí deixei lá pro chão para lá, e aí eu falei pro meu pai, rasgou depois os comprovante aí lá do meu trabalho, eu tiro outro, a identidade, deixa aí, depois eu ver o que eu faço. O senhor não fez nada? Não,
já tinha rasgado, não adiantava fazer nada. Estava lá já rasgado. Porque as testemunhas falaram que por conta disso, o senhor voltou a discutir com ela na frente de casa. O senhor teria dado um tapa na cara dela, que aí a mãe dela foi lá. Isso aconteceu? Não, senhor, não aconteceu isso, não. Nem a instrução com ela na frente? Também não. O que eu falei foi com meu pai. Já rasgou, meu pai? Deixa para lá. Os comprovantes do meu trabalho, eu peço meu patrão imprimir outro para mim, a identidade, eu tiro outro depois. Só isso. Tá certo. E por que ela foi lá, então, Maria Aparecida? Se o senhor não olhou, deixou para lá isso, ela foi lá. Então. Na hora que ela foi lá, Maria Aparecida, foi logo no começo, na hora do cachorro. Que eu mandei para a Jaqueline amarrar o cachorro, e a Jaqueline falou que não ia amarrar, que o cachorro era dela. Isso foi antes de rasgar o documento, né? E ela voltou para a casa dela, dele? A Maria Aparecida? É, esse foi antes. Voltou para a casa dela depois da briga, a Maria Aparecida. Então, calma. O senhor está falando de dois momentos. Primeiro, você falou do cachorro, por isso que ela foi lá. E depois que aconteceu o negócio do documento. Então, quer dizer que essa situação do documento foi depois de toda a confusão, de toda a briga? Depois de toda a briga, eu estava no canto do portão lá, que sai para a rua, mas meu pai e meu irmão. E aí foi que a Jaqueline rasgou os documentos e jogou tudo lá de fora. Então, ela rasgou depois que aconteceu essa briga de faca aí. Aconteceu a confusão todinha, ela rasgou e jogou tudo para fora. Certo. Então, a mãe dela foi lá por conta do cachorro, por conta disso. Isso, por conta do cachorro. E o senhor Isaías falou que viu o senhor partindo para cima da Maria Aparecida, por isso que ele teria ido para lá. O senhor chegou a ter algum contato físico com a Maria De Aparecida? jeito nenhum, de jeito nenhum. Não. E aí, quando ele foi para cima do senhor ali, que ele te deu um tapa, estava quem presente na situação? Estava a Jaqueline, que estava dentro de casa, né? Então, não estava presente, então não viu. Ela estava na porta de casa. Na porta, ela viu. Isso. Falando que não ia amarrar o cachorro. A Maria Aparecida do lado, e tem uma mesa lá da porta, falando que não era poder amarrar o cachorro mesmo, o cachorro era dela, da Jaqueline. E aí foi na hora que o Isaías veio e me deu o tapa. E o pai do senhor, irmão do senhor? Meu pai estava na porta da casa do meu irmão, que é coladinha, uma na outra. Certo. É duas kitnetes, lá na O porta senhor da falou outra. que o senhor caiu e até, eu vou dar uma palavra que ficou como se fosse inconsciente, algo nesse sentido aí. E aí, nesse período, o agressor aí viu que o senhor caiu, ele parou de bater no senhor, que o senhor mencionou. Ele retornou para a casa dele. Na hora que eu caí, eu não vi mais nada. No momento que eu caí. Aí, quando demorou um pouquinho, eu fui abrindo o olho um pouquinho, fui melhorando, e aí foi na hora que eu vi ele vindo. Quando eu estava vendo ele vindo com a faca, mais ou menos 4 ou 5 metros, foi na hora que eu corri para dentro de casa. Então, ele te deu um tapa, o senhor caiu, e não continuou te agredindo, mas ele voltou para a casa dele, pegou uma faca, e aí ele voltou. Se ele continuou me agredindo, eu não vi, né? E nem senti nada, porque eu caí desacordado. Tá, mas quando o senhor abriu o olho, ele estava vindo Ele de lá, estava vindo, já ele estava estava te vindo. agredindo. Ele já estava vindo já de lá para cá, da casa dele já com a faca na mão. Aí foi na hora que eu corri para dentro de casa. O senhor foi para dentro de casa. Aí o senhor falou que ele ficou falando que ia te pegar. Isso. E por que ele não entrou na sua casa, então? Porque o senhor estava armado, o senhor não estava, por que ele não conseguiu te pegar? Quando ele veio com a faca, eu vi ele vindo, que eu levantei, eu corri para dentro de casa e peguei o facão. Quando eu peguei o facão, que eu virei para da porta, ele já estava na porta. Falou que ia entrar, e aí eu já estava com o facão na boca da porta. Falei que ele não ia entrar, e ele falou que ia entrar, que ele ia pegar todo jeito. Eu falei que não ia. O senhor estava no chão e viu ele vindo com a faca. Foi em 5 metros de distância. Aí De uma casa a outra. Aí Aí conseguiu se levantar mesmo tonto, conseguiu entrar dentro de casa, conseguiu pegar a faca e retornar, e ele não conseguiu te alcançar. com todo pelejar, tentei levantar, consegui, entrei para dentro de casa, caindo, cai aqui, cai lá, mas consegui entrar. E foi dito aí também que o senhor teria ido para cima dele, ele teria pego uma cadeira para ir para cima do senhor. Isso aconteceu? Não, não teve cadeira nenhuma lá, não. Cadeira? Não. Certo. Essa situação aí da briga ocorreu exatamente onde? São duas casas, tem duas varandas, tem o interior da casa de cada um e tem um espaço entre elas no meio, né? E foi onde? Na porta de minha casa. Porta da sua casa. Isso, sim, senhor. Foi ali que aconteceu toda a confusão e ele que separaram também. Aconteceu ali, e aí dali, tem um corredorzinho, né? Aí foi parar mais para lá de 5 a 6 metros, já perto da área da casa dele. Então, significa que o senhor foi em direção à casa dele quando ele voltava para a casa dele, é isso? Eles tentando me furar, eu tentando se defender, um puxa para um canto, outro puxa para outro, acabou que foi parar lá. Quando meu pai me puxou, meu irmão e o genro deles lá, o Cícero, pegou ele pelo pescoço, saiu arrastando ele de ré. O senhor mencionou que não sabe como que a Maria Aparecida se lesionou? Não sei. A Maria Aparecida, não sei. Tá bom, sem mais coisas. Com a palavra da defesa. Obrigado, Excelência. Bom dia, senhor Ivanildo. Bom dia. Boa tarde.
Senhor Ivanilton, por gentileza, a gente já conversou com o cliente advogado, mas precisamos estabelecer aqui a verdade sobre os fatos para os jurados que estão acompanhando todos os atos processuais. Ivanilton, quanto tempo você estava mais ou menos com a Jaqueline? A Jaqueline era uns 7 a 8 meses só. 7, 8 meses. Isso. E você costumava ficar na casa da mãe dela, do pai dela, ou ficava mais na sua casa mesmo? Ficava mais na minha casa. De vez em quando eu ia lá, que ela falava, Ivanilton, faltou as coisas aqui em casa. Eu pegava alguma coisa, levava na casa dela. Aqui, Cida, chamava como Cida. Aqui, Cida, voltava na minha casa. O cachorro tá com você até hoje? Até hoje, tá lá em casa. Ele tem algum problema de saúde? Não, não tem nada. Cachorro. Vamos ao fato. No dia dos fatos, o senhor havia ingerido bebida alcoólica também? Tava bebendo lá só a cerveja. Meu irmão tomou umas doses de cachaça. Meu pai não bebe, né? A Jaqueline estava tomando cerveja. Ela também tomou umas doses. A mãe dela já é um pouco mais para frente. Estava andando com uma garrafa dele lá para cima e para baixo, bebendo. Qual foi o horário que vocês começaram a se reunir, mais ou menos? Quando a gente começou isso aí, era na faixa de umas 10 horas, 10 e 20. Mais ou menos essa hora aí. Aí a churrasqueira ficou ali mais próximo da sua casa ou próximo da casa do seu sogro? A churrasqueira estava lá, tinha um pé de chuchu. Estava junto do pé de chuchu. Dividindo no corredor, porque nem podia botar para perto da minha casa, mandar fumar, nem para perto da casa dele. Tava mais ou menos no meio. Ele ali, lá onde tem uma garagem lá. E aí ficaram lá bebendo e comendo carne até o final da tarde. A gente ficou bebendo lá, comendo a carne, aí logo mais cedo, umas 4 e pouco, aí entupiu a caixa, aí meu irmão foi mexer na pia, para ele entupir. Tá, só para esclarecer, ficar bem claro. Antes da senhora, sua sogra, a senhora Maria Aparecida, descer, você estava discutindo com a sua então esposa, em tom alto, vocês dois, né? O senhor falou que ela fez zoada, entre aspas, e foi por isso que a sua sogra, então sogra, desceu? A minha sogra veio de lá da casa dela para cá, porque a Jaqueline estava gritando, lá de frente de casa, que o cachorro era dela, que queria ver quem amarrava o cachorro, e ela não estava nem aí, que por ela o cachorro mordia o senhorzinho lá. E aí o senhor respondeu o quê para ela? Eu falei para ela que se o cachorro chegasse a morder o senhorzinho lá, eu não tinha condições para poder cuidar dele. Ele falou em tom forte, o senhor já falou isso, não precisa repetir. O senhor falou em tom forte, estava gritando, estava falando na altura delas. Eu não, estava falando normal com ela, só que ela que nem o povo fala, ela fala alto demais, não sabe falar para a pessoa escutar que está frente a frente com ela, quer falar para todo mundo escutar. A sua sogra estava embriagada? Tá. E o marido dela? O marido dela também estava bebendo desde cedo, começou a beber antes de nós, desde de manhã cedo que ele estava bebendo. Tá. No momento em que você toma um tapa, você cai no chão, fração de segundos, você já visualiza o seu sogro, então o sogro vindo com a faca na mão. Quando eu tomei o tapa, eu caí no chão, fiquei lá apagado, e quando eu fui voltando, para poder ficar normal, né? Foi a hora que ele estava vindo, eu ainda estava no chão. Eu levantei, com muito pelejar, e foi na hora que eu corri para dentro de casa. Você caiu, quando você tomou um tapa e caiu, você caiu próximo da porta da sua casa? Quase bate o rosto no bar dentro do passeio da minha casa. Então deu tempo de você entrar, pegar o facão e ele vir de contra você. Foi quando eu caí, né? Quando eu caí, aí eu fiquei apagado, fiquei lá no chão apagado. Quando eu fui melhorando o tapa que ele me deu, da cara que ele me deu, eu fui abrir o olho, ele estava vindo já, de 4 a 5 metros, perto de mim, a minha distância. Aí foi na hora que eu fiz esforço, corri para dentro de casa. Aí vocês foram se embolando até mais próximo da casa dele. Tudo terminou próximo da casa dele. Foi. Tá. A gente foi se embolando até lá perto da casa dele, perto da árvore. Tá. Deixa eu te fazer outra pergunta. Essa faca que o seu sogro estava na mão, ela era mais ou menos de que tamanho? O tamanho dela, como eu estava lá no chão, estava todo lado, não deu para poder ver o tamanho, mas agora eu vi. Mas era de aquelas de manteiga ou aquelas de cortar carne? Era uma faca de cozinha, uma faca da folha branca. O cabo não deu para poder eu ver que ele estava com a mão, e como eu estava todo lado, eu não prestei atenção no cabo da faca, só prestei atenção no jeito da faca, né? Na ponta da faca, para poder não furar, que ele estava vindo. Agora me responda, por favor, essas lesões que você teve aí no braço, foram quantos pontos você tomou para fechar isso aí, em cada ferida? Os pontos também, eu não lembro de quantos pontos que foi, não. Mas você tomou ponto? Também. E você acha, e foi corte? Foi você? Corte. Você acha que uma cadeira seria capaz de cortar seu braço, seu dedo, conforme tem laudo nos autos? Não, senhor, porque lá não teve cadeira, não. Não teve cadeira, não, de jeito nenhum. O senhor sabe se essa faca foi encontrada posteriormente?
Quando eu estava preso lá, que já tinha me colocado, né, na viatura, aí me levaram para o hospital. Quando eu estava lá na delegacia, aí o pessoal lá falou que já tinha encontrado a faca já. Certo, você escutou os policiais falando que encontrou a faca. Não, o facão você entregou voluntariamente. O facão eu entreguei para o policial. Tá. Senhor Ivanilton, o senhor, na primeira audiência que teve, sem ser na delegacia, estava presente? Viu todos os atos? Lá na primeira audiência lá, Isso. o advogado falou, né? A juíza, quando chegou a minha vez, eu não deu tempo nem eu falar nada, só dei bom dia e aí pediu para poder me tirar. Tá, você viu a Jaqueline dando depoimento dela? A Jaqueline vi, assim, não na primeira audiência, na de custódia, vi na outra. Na outra eu vi todo mundo lá. O senhor viu ela falando que havia uma faca? Eu não lembro. Não lembro se eu vi ela falando que havia a faca. O senhor acha que ela pode ter mudado a versão dela porque terminou com você? Eu acho que sim, né? Não sei, porque eu tava lá dentro, né? Que nem tava na pior lá e aí ela, em vez de estar comigo, aí fez me abandonar, arrumou outro cara e foi embora. Decidiu a vida dela. Falou pro meu pai me falar que não ia ficar só, que ia arrumar outro cara. Eu falei, tá bom, pai. Eu falo pra ela que segue a vida dela pra eu seguir a minha. O senhor acredita que ela viu mesmo a faca? Oi? O senhor acredita que ela viu a faca do padrasto dela? Eu acredito que a Jaqueline viu o padrasto com a faca dele. Você acha, a Jaqueline viu a faca com o padrasto dela? Viu sim, senhor. Tá. Então tá ok, vou passar a palavra pro doutor Pedro. Obrigado. Senhor. Sem perguntas, excelência. Satisfeito, obrigado. Os jurados têm alguma pergunta para o Danilton? A porta que ficou destruída ali foi da casa do senhor ou da casa do Isaías? Da minha casa. A da minha casa e a do Isaías lá foi a vistoria que quebrou. Porque eles tinham saído, né? A vistoria quebrou. Perícia, excelência. A perícia, quer dizer. Quando teve... quando que foi que chamaram a polícia? Quando chamaram a polícia, eu também não sei. Que aí foi assim que a gente acabou a confusão. Eu fiquei pra cá conversando com meu pai e meu irmão. E aí não foi questão de 5 minutos, não. A viatura parou lá na porta. A viatura parou lá. Tá, mas só chamaram depois que começou essa briga de faca? Quando os policiais chegaram lá, já tinha acabado tudo já. Mas quando estava só a questão lá da discussão e tudo, ninguém tinha chamado Não, polícia. não, ninguém tinha chamado. Que eu saiba. Só chamaram depois que teve a questão do facão, da briga de facão e faca e você e o Isaías. Que eu saiba, assim, que aí foi o momento que os policiais chegou lá. Você falou que ele estava tentando entrar lá na sua casa e nesse momento já teve... Ele houve algum dano à porta ali na hora que ele estava tentando entrar na porta na sua casa? Sim, que ele empurrava para dentro da porta para entrar e eu empurrava para fora. Ele dava de chute na porta, e falava que ia me pegar de um jeito ou de outro. Eu falei que não ia, segurando a porta. Alguém usou alguma pedra ali no meio da confusão? Pedra? É. Não. Saiba não, teve pedra não. Tinha mancha de sangue também dentro da casa do espírito de sangue nas paredes lá da casa de Isaías. Você sabe dizer o quê? Não sei não, porque a confusão foi dentro da área dele, foi lá que separamos, que meu pai e meu irmão, o Cícero, Ah,
E a Maria Aparecida separou a gente, foi lá, junto da área dele, perto do pé de chuchu, e aí de lá eu voltei pra minha casa e eles ficaram pra casa dele. Então, essas perguntas. Novas. Então, mais alguma pergunta? Tem mais perguntas? Está encerrado, então, o interrogatório.